queridos alunos, estão preparados para mais uma aula de matemática? Pois bem, vamos ver que conteúdos temos para a aula de hoje. Bem, pessoal, antes de iniciarmos a aula, é só importante lembrar a vocês que essa aula é na modalidade EJA, certo? É uma aula que é voltada específica para o sexto ano, certo? Bem, pessoal, nosso tema de hoje é frações que representam inteiros ou mais de um inteiro e fração de uma quantidade. Bem, pessoal, vamos iniciar por frações que representam inteiros ou mais de um inteiro, certo? Além das frações que representam partes de um todo, há também as que representam quantidades maiores de um inteiro. Acompanhe a situação a seguir. Olha, em uma determinada receita de torta, usamos um inteiro e um quarto de tablete de manteiga, certo? O número um quarto, que é um inteiro e um quarto, indica que devemos usar um tablete inteiro mais um quarto de tablete de manteiga, certo? Também, pessoal, podemos representar essa situação pela fração 5 quartos, pois um inteiro mais um quarto é igual a 5 quartos, certo? Observe que na fração 5 quartos, que o numerador é maior que o denominador, indicando que essa fração representa mais de um inteiro, certo? Bem, pessoal, vocês podem se perguntar, professor, que nome a gente dá a esse formato de fração? Bem, pessoal, isso daqui se chama número misto, certo? Essa fração ela se chama número misto. É quando eu tenho uma fração com um inteiro e mais partes de inteiro, certo? Professor, como o senhor transformou esse um inteiro mais um quarto de inteiro igual a 5 quartos? Como que eu transformei isso? Bem simples, pessoal. Vejam a transformação. Olha, como ocorre a transformação? Olha, um inteiro em um quarto é igual, olha, eu multiplico pelo de baixo, somo com o de cima e conservo o meu denominador. Olha, 1 vezes 4 mais 1. Ou seja, eu multiplico esse número inteiro vezes o meu denominador e somo com o meu numerador. E divido pelo mesmo denominador inicialmente. Olha, 1 vezes 4, 4. 4 mais 1, 5. Logo, tenho que um inteiro mais um quarto de inteiro é igual a 5 quartos. Tranquilo? Bem simples. Mas para quem não conseguiu cravar certinho, vamos passar agora mais uns exemplozinhos que vai assimilar melhor. Bem, pessoal, temos aqui o primeiro. Transforme os números mistos em frações. O primeiro, eu tenho 3, 2 terços. Quanto que representa, que eu representaria para transformar em uma fração simples? Lembrem, pessoal, o formato é o mesmo, certo? Vou voltar aqui um pouquinho para vocês verem a imagem lá inicial. Quem se esqueceu, olha. Essa imagem inicial, olha ela aqui, olha. Multiplico pelo de baixo, olha. 3 vezes 2 e somo com o de cima. É sempre isso que devemos fazer para transformar um número misto em uma fração. Feito isso, vamos representar aqui, olha. 3 vezes 3 mais 2, dividido pelo mesmo 3. Ficando, olha, 3 vezes 3 mais 2. 3 vezes o meu denominador mais o meu numerador. 3 vezes 3, 9. 9 mais 2, 11. Eu tenho como resultado 11 terços. Observe, pessoal, que o meu denominador sempre será o mesmo. Olha. Já no número misto, ele era o 3. Olha. Continuou sendo 3, certo? A alteração vai ser só em cima, certo? Essa multiplicação que eu faço aqui, eu multiplico pelo de baixo e somo com o de cima, esses valores vão para o meu numerador, certo? Esse camaradazinho que fica em cima. Temos a letra B. 1 inteiro e 3 quartos. Como que transformamos em número em uma fração, certo? Simplesinho, pessoal. Mesmo formato do outro. Olha, 1 vezes 3, 1 vezes 4
mais 3. Ou seja, multiplico pelo de baixo e somo com o de cima. Simplesinho, olha. 1 vezes 4, 4. Mais 3, 7. 7 quartos. Tranquilo? Temos a letra C, pessoal. 2, 1/3. Ficando do seguinte modo. 2 vezes 3 mais 1. 2 vezes 3, 6. 6 mais 1, 7. Eu tenho 7/3. Observe mais uma vez que o meu camaradazinho que fica embaixo, que é o meu denominador, ele não altera, certo? Continuou o número 3. Transformando, 2 1/3 ficou em fração mais simplificadazinha, 7/3. Vamos à letra D. 1 inteiro e 5/7. Fica do seguinte modo. Multiplico por de baixo e somo por de cima. E conservo o meu denominador 7. 1 vezes 7, 7. 7 mais 5, 12. Logo eu tenho 12/7. E a letra E, por fim, eu tenho 4 inteiros mais 1/6. Ficando do seguinte modo, mesmo passo. Multiplico pelo de baixo, somo por de cima e conservo o meu denominador. Olha, 4 vezes 3, 4 vezes 6, me desculpe, 24, mais 1, 25. Logo, eu tenho como resultado 25/6. Bem, pessoal, creio que tenham ficado bem simplesinha. Transformar número misto em frações não é difícil, é bem simplesinho, bem fácil. Vocês podem estar fazendo o que no caderno de vocês, pessoal? Podem estar montando novos exercícios nesse mesmo formato e tentar resolver. Sendo que na atividade na frente, já vai ter questões aí assim. Quem ficou em dúvida, volta um pouquinho, rever de novo o passo a passo. Simplesinho, você vai pegar numa boa, certo? Vamos ver agora, pessoal, tipos de frações, certo? Fração, pessoal, não é necessariamente a parte que tiramos de um inteiro, certo? Ela pode ser partes de um inteiro completo, 2 inteiros completos, um inteiro mais uma parte e assim sucessivamente. Bem, pessoal, levando em consideração todas as formas possíveis de encontrarmos uma fração, podemos classificá-las em próprias, impróprias ou aparente. Beleza? Vamos ver como funciona cada uma delas. A primeira fração, pessoal, temos a fração própria, certo? Toda fração que for considerada própria, ela deverá ser menor que um inteiro. Ou seja, seu numerador é menor que o denominador. Lembre, pessoal, esses dois camaradas, o numerador e o denominador, é só vocês gravar rapidinho. Numerador, o camaradazinho que fica em cima. Denominador, o camaradazinho que fica embaixo, certo? O meu numerador ele tem que ser menor que o denominador, o que significa que o camaradazinho de cima tem que ser menor que o de baixo, certo? Ou vice-versa, o de baixo ser maior que o de cima, o denominador ser maior que o numerador. Dá no mesmo. Bem, pessoal, considerando um inteiro, dividido ele em 8 partes, aqui eu peguei um inteiro, uma pizza inteira, certo? Dividi ela aqui em 8 partes, certo? Se colorirmos 5 partes desse inteiro, vamos colorir aqui, ó, em 5 partes desse inteiro. Já está colorida. Como que fica essa fração, certo? Representada. Bem, pessoal, a fração que irá representar a parte colorida é 5/8, certo? E a fração que irá representar a parte que não foi colorida é 3/8. As duas frações, pessoal, são classificadas como própria. Por que, professor? Elas são classificadas como própria, certo? Pois, pessoal, são números que eles são menores que um inteiro. O que é um número menor que um inteiro? Um número onde o meu numerador ele é menor que o denominador. Como assim, professor? Ainda não entendi. Veja bem aqui, pessoal. Olha, a primeira fração, 5/8, que é essa partezinha aqui que foi pintada, a parte colorida. Pois bem, 5 não é menor que 8? É menor que 8, certo? Então, essa fração ela é própria, certo? Observe que o camaradazinho de cima, olha, o 5, ele é menor que o camarada de baixo. O numerador ele é menor que o denominador. Logo, essa fração é própria. A outra fração, que representa a parte não colorida, 3/8, também é uma fração própria. Observe que o 3 ele é menor que o 8.
o meu numerador sendo menor que o denominador, caracteriza uma fração também própria, certo? Simplesinho. Vamos ver agora, pessoal, fração imprópria, certo? Bem, pessoal, as frações impróprias são frações maiores que um inteiro. Ou seja, o seu numerador é maior que o denominador, que vocês viram anteriormente como número misto, certo? Vocês vão perceber que quando se transforma um número misto em fração, vamos ter uma fração imprópria, certo? Por isso, o número misto ele não é caracterizado como uma fração, certo? Caracterizamos ele como um número misto, pois quando transformamos ele vira uma fração imprópria. Bem, pessoal, a fração 5/3 é uma fração imprópria, pois 5, que é o meu numerador, ele é maior que o meu 3, que é o denominador. Veja como representamos. Olha, 5/3 significa que repartimos um inteiro em 3 partes e consideramos 5. Como 5 é maior que 3, temos que construir mais um inteiro idêntico ao outro e completar a fração. Observe, pessoal, que é bem simplesinha, olha. Para ser uma fração imprópria, o de cima, que é o meu numerador, ele tem que ser maior que o denominador. Simplesinho, resolvido. Olha, observe aqui, olha. Eu tenho um inteiro, certo? Mais 2/3, certo? Duas partes pintadas de 3. Aqui eu tenho olha, um inteiro. Ah, professor, mas ela está dividida em 3 partes. Está dividida, mas todos estão em vermelhinha, certo? Olha, tem um inteiro. E esse aqui eu tenho 2 partes de um inteiro. Eu tenho 2/3 de um inteiro. Logo, se caracteriza, pessoal, o inteiro mais 2/3, que é 2 partes do inteiro. Um inteiro mais 2/3 é igual a 5/3. É simplesinho. Viu a fração própria anterior? É quando o meu carinha de cima é menor que o carinha de baixo. A imprópria é quando o meu carinha de cima, que é o meu numerador, ele é maior que meu denominador. Simplesinho. Vamos ver agora, pessoal, a fração aparente. A fração aparente, pessoal, ela é uma das frações mais simples que tem de você identificar. Pois o nome por si só já diz, aparente, ela tem uma aparência de fração. Mas quando se resolve a fração, percebemos que vamos encontrar um número inteiro. Bem, pessoal, de maneira geral, vamos ver o conceito aqui. Olha. Fração aparente é um tipo de fração imprópria, sendo que os numeradores são múltiplos dos denominadores. Ou seja, ao dividirmos o numerador pelo denominador, iremos obter um resultado inteiro como resposta. Vamos ter um valor inteiro como resposta. O que significa, pessoal, que vai ser uma divisão exata, certo? Observe o seguinte, olha, a fração 6/3 representa 2 inteiros completos, pois 6 dividido por 3 é igual a 2. Assim considera fração aparente, considerada como aparente, certo? Veja a sua representação aqui ao lado, olha. Eu tenho aqui, olha, 2 inteiros, certo? Observe que eles estão divididos em 3 partes, Eu tenho 6/3, certo? 6 dividido por 3 é igual a 2. Fração aparente, pessoal, é a mais simples. Quando você der uma fração, que você dividir ela e der exata, já foi, é aparente. Aqui, olha, 6/3, 6 dividido por 3, 2, já foi. Professor, se fosse, por exemplo, 25/5, é 25 dividido por 5. Bem, pessoal, 25 dividido por 5 é a 5. Logo, 25/5 é igual a 5 inteiros. Dividido deu exato é uma fração aparente. Ela aparenta ser uma fração. Mas quando a gente resolve ela, encontra-se um número inteiro. Simples demais, hein, pessoal? Vamos ver agora, pessoal, fração de uma quantidade. Pois bem, pessoal, saber calcular a fração de um valor é um conhecimento muito útil para se resolver problemas matemáticos no dia a dia, do mundo real.
Por exemplo, para encontrar o preço com desconto, ou para determinar qual a sua parte de algo, certo? A qualquer parte que você esteja perdendo, por exemplo, tem que se ligar, pessoal. Você precisa saber como achar a fração de uma quantidade. Neste tipo de problema, você precisa saber como multiplicar uma fração por um inteiro, ou como calcular uma fração com base nas informações fornecidas. Bem, pessoal, geralmente, encontrar uma fração de uma quantidade é você pegar aquela fração e multiplicar pelo inteiro que você tem, certo? Vamos ver alguns exemplos agora na frente, que vai clarear um pouquinho melhor como que funciona essa fração de uma quantidade. Mas, de maneira geral, diga a vocês o seguinte, por exemplo, fulano ganhou uma bolada, deixou de herança para seus filhos, e Joaquim ele vai receber 2/5 da herança. E aí, como que eu vou saber 2/5 daquela herança? Certo? Bem, pessoal, vamos ver como é que a gente descobre aqui na frente. Vamos ver o seguinte, pessoal. Quando a pergunta do problema for qual é a fração de um número inteiro, o problema é de multiplicação. E você deve multiplicar a fração pelo número inteiro. Exemplozinho simples aqui, ó. Questão número 1. Quanto é 1/5 de 100? Certo? Vamos supor o seguinte. Você está com vários coleguinhas, vocês 5 coleguinhas. Chegou uma pessoa bondosa e deu R$100 para vocês 5. Quanto que você vai receber? Se você é uma pessoa dentro daquelas 5, então você representa 1/5, você vai receber 1/5 de 100. Simplesinho. Já dá para pensar na cabeça de vocês aí quanto cada pessoa irá receber. Bem, pessoal, 1/5 de 100 é bem simples. Devemos fazer o quê? Pegar 1/5 e multiplicar por 100. Ou 100 vezes 1/5. E na multiplicação, a ordem dos fatores não altera o produto. A resolução fica simples, olha. 100 vezes 1/5. 100 vezes 1, 100. 100 dividido por 5, 20. Logo, 1/5 de 100 é igual a 20. Bem simplesinho. Professor, o senhor não multiplicou. Como é que o senhor fez essa multiplicação? Bem, pessoal, olha, quando eu multiplico um número por uma fração, eu só preciso multiplicar o meu número inteiro vezes o meu numerador e divido ele pelo meu denominador. Olha, multiplico pelo de cima e divido pelo de baixo. Simples assim? Simples. Toda vez que eu quiser encontrar uma fração que representa um inteiro, certo? Que eu for multiplicar um número inteiro vezes uma fração, eu utilizo desse modo. Multiplico o número inteiro vezes o meu numerador e divido pelo meu denominador. Olha, 100 vezes 1, 100. 100 dividido por 5 é igual a 20. Bem simplesinho, hein, pessoal? Vamos ver agora o exemplo 2. Olha, Tiago tem um supermercado e tem um lucro de R$ 27.500 por mês. Desse valor, ele dá 3,25 de mesada para seu filho Rafael. A pergunta é, qual o valor recebido por Rafael? A gente sabe o lucro que ele recebe e queremos saber quanto que é 3,25 de 27.500. Bem simples, pessoal. Vamos fazer o quê? Pegar 27.500, que é um inteiro, e multiplicar pela fração. Simples assim. Ficando o seguinte na resolução, olha. 27.500 vezes 3, lembra, pessoal, descobrir uma fração de um número inteiro, é eu multiplicar um inteiro vezes uma fração, certo? Eu multiplico o meu número inteiro vezes o numerador e divido pelo denominador. Professor, o senhor já explicou isso, está explicando de novo. Simples, é importante frisar, porque se você fizer qualquer processo diferente aqui, vai errar, certo? Fica o seguinte, olha. 27.500 vezes 3 é igual a 82.500. 82.500 dividido por 25 é igual a 3.300. Logo, Rafael recebe R$ 3.300 de mesada por semana. Bem tranquilo. Quem ficou em dúvida, pessoal, questão da multiplicação aqui, 27.500 vezes 3, pode colocar na calculadora numa boa e fazer, ou armar a continha, certo? Da maneira que vocês
aprenderam em multiplicação e resolver. Assim como na divisão aqui, ó, 82.500 dividido por 25. Pode armar aqui pelo método de chave, certinho, como trabalhamos, certo? Nas aulas passadas de divisão. E dividir exatamente. É porque uma questão leva a outra, certo? Na matemática as coisas são interligadas. Para se resolver um problema de uma fração de uma quantidade, cai em quem? Cai em multiplicação, que vocês já viram, cai em divisão, que vocês já viram. Por esse motivo que eu não dou o passo a passo nesse processo. Por quê? Porque multiplicação e divisão vocês já viram, certo? Então, creio que vocês já estejam todo mundo habituado. Mas pode dividir numa boa, que vocês vão conseguir achar o mesmo resultado que eu encontrei, certo? Bem, pessoal, trago essa atividade para vocês. Está aqui no link da descrição, olha. Esse linkzinho aqui, está aqui abaixo do vídeo. Vocês clicam nele, já vão diretamente para o Google, como vocês vêm fazendo na aula passada, certo? Em todas as aulas que tem atividade desse tipo. Clicou, vai lá, tem um formuláriozinho para vocês, preenche, responde as questões, clica no botãozinho enviar e encaminha de volta para mim, que eu vou estar tendo esse feedback de vocês. E, pessoal, para apimentar nossa aula, eu trago esse desafio para vocês. Que é um desafio, mas na verdade não é. É mais uma perguntinha bem simples. Esse desafio está muito fácil. Creio que todos vocês vão conseguir resolver. Olha, Mariana foi vender frutas na feira durante 3 dias na semana. Em cada dia, ela vendeu 1/7 das frutas que levou. Qual é a fração que representa a quantidade de frutas que Mariana vendeu? Observe a questão, a pergunta certinha, leiam atentamente e tentem resolver esse desafio. Bem, pessoal, para fechar nossa aula de hoje com chave de ouro, trago essa reflexão para vocês. Olha, não esperem atingir suas metas para sentir orgulho de você. Comemore e sinta orgulho em cada pequeno passo que você dá em direção a elas. Bem, pessoal, quem chegou até aqui, não esquece mais uma vez, pessoal, dá esse joinha, pessoal, certo? Se inscreva no canal e, se possível, ativa o sininho de notificações. Tchau, pessoal, e até a próxima aula.